Já estamos no ar? Oba, oba! Olha nós aí outra vez. Olha só. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez. E hoje nós vamos brincar um pouquinho com operações numéricas. O que mais está me preocupando no dia de hoje é o conjunto dos números inteiros. Mas antes de começar falando das operações no conjunto dos números inteiros, suas operações, conjuntos racionais nós também vamos pegar um pouco. Eu quero chamar a atenção de uma coisa. É claro que a matemática se fundamenta em construções de conhecimentos baseados em demonstrações. Demonstrar em matemática é fundamental. Eu me lembro de estar numa escola aí, a escola queria um professor novo, mais um professor de matemática, e se montou uma prova, que tinha uma série de candidatos, uma escola grande, escola particular, montou uma prova para selecionar candidatos, pessoas que tinham apresentado o currículo, e a prova, na verdade, tinha 5 demonstrações. Demonstre isso, não me lembro o que era, mas 5 demonstrações para serem feitas. E um dos candidatos escreveu na prova que achava um absurdo que a essa altura da história da humanidade ainda se quisesse demonstrar em matemática. É claro que ele não foi selecionado. Tá certo? Porque essa é a base da matemática. Tá? Resolver um problema, na maior parte das vezes, fazer uma demonstração. Pode ser num caso particular, mas você está fazendo uma demonstração. Você obedece situações de demonstração. Isso não significa que em sala de aula nós vamos acabar demonstrando tudo. Porque tem muita coisa que ou fica inviável você demonstrar, ou pela complexidade que a demonstração ou apresenta, ou fica enfadonho. Mas você, no mínimo, em sala de aula, tem que fazer um trabalho de convencimento. O que eu estou falando de trabalho de convencimento? Primeiro, olha uma coisa. A maior parte do tempo na nossa vida, desde quando a gente nasce, o primeiro critério de construção de verdades chama-se critério da autoridade. A gente respalda, mas a vida inteira, a outros, a autoridade na construção de verdades. Tá? Inclusive em matemática. Ali no quadro, pode mostrar ali para a galera no quadro, eu coloquei uma demonstração de que a raiz enésima de 2 é irracional. Uma demonstração por absurdo. E estou usando uma coisa que eu não sei demonstrar, mas vou aceitar como verdadeira, por critério da autoridade. Na primeira linha, raiz enésima de 2 igual a P sobre Q, por absurdo, supondo P e Q inteiros, números inteiros, eleva os dois lados ao quadrado, dá 2 igual a P elevado a N sobre Q elevado a N, 2Q elevado a N igual a P elevado a N, Q mais Q, Q elevado a N mais Q elevado a N é P elevado a N, é absurdo. Por quê? Por Fernald Willis. Tá. Não existe números inteiros que elevados para n maior que 2, que elevados que você obtenha aquela igualdade. Eu sei que isso é verdadeiro, sei porque foi falado, saiu em livro, eu li que tinham provado. Eu sei demonstrar? Claro que não sei demonstrar isso não. A demonstração disso é um tijolo. Não é qualquer um que consegue entender. E quando eu estou falando não é qualquer um, eu mesmo incluo de fora desses qualquer um aí. Eu não vou ler aquilo, vou ter que debruçar sobre aquele material para conseguir provar isso. E aí eu não vou usar? Claro que eu vou usar. Como? Usando o critério da autoridade. A comunidade matemática aceitou isso como verdadeiro, eu respaldo a autoridade da comunidade matemática para fazer isso aí. Me lembro do mestre Elon uma vez, foi aqui nessa sala, ele estava dando aula, estava fazendo um curso com ele, não me lembro o que ele falou, vocês concordam com isso? Tinha aqui umas 50 pessoas em sala. Ah, claro, concordamos. Aí ele pegou e disse, então vem aqui e prova. Nenhum dos 50, incluído eu, conseguia, pelo menos na hora, não era uma demonstração das mais difíceis, tá? Mas não sabia provar. Ele pagou uma geral de como é que a gente afirma que alguma coisa é verdadeira sem conseguir provar. Tá? Aí eu escrevi um texto para ele. Na hora eu falei para ele, mas depois eu escrevi um texto sobre o critério mandei para ele uma carta.
Falei para ele, eu tenho certeza que essa proposição é verdadeira porque está num livro escrito pelo mestre Elo. Ou seja, se está no livro do Elo, e por acaso a aula era dele, eu vou partir do princípio que aquilo é verdadeiro. E sob que critério? Critério da autoridade. Esse critério da autoridade é usado primeiro na vida, eu falei desde muito cedo a gente usa, com os pais. Primeira autoridade que vai estabelecer verdades na sua vida são os pais. Pai disse, está dito. Até a adolescência, que daí, a partir desse momento, o pai disse é mentira. Tá? É o processo de individuação que você começa a quebrar exatamente a autoridade. Tá? Então, basta que ele fale que é verdade para você desconfiar que aquilo é mentira. Tá certo? Depois você fica mais velho e descobre que teu pai é humano. Aí a relação muda. Muita coisa que ele fala é verdadeiro, aspas na palavra verdade. Eu tenho certa alergia à palavra verdadeira, tá? Eu não acredito... Em matemática, a gente constrói verdades a partir de aceitações, a partir de fé. Os axiomas, os postulados, são atos de fé. Nós vamos discutir um pouquinho isso na quinta-feira. A partir dessa fé, você constrói verdades. Tá? Mas as verdades são baseadas em fé. O que a ciência faz, na minha opinião, e eu defendo isso, bravo, eu tenho texto escrito sobre isso, inclusive, ela constrói conhecimento. E conhecimentos não são verdadeiros ou falsos. Conhecimentos são aceitos ou refutados. Tá? Quem constrói verdades é religião. Tá? Que também parte de atos de fé. Mas para que eu estou falando isso? Porque numa sala de aula, você assume, quanto mais, vou falar em número inteiro, você assume uma coisa muito próxima do pai. Ou no pior das hipóteses, eu, por exemplo, nunca me senti pai de aluno, mas me senti o irmão mais velho da humanidade inteira. Eu acho que eu nasci irmão mais velho. Tá? Então você carrega a possibilidade, você carrega a autoridade, não tem a menor dúvida disso. Você é, em sala de aula, uma autoridade. E a sua autoridade constrói verdades. Mas se você fizer com que as verdades construídas se fundamentem apenas na sua autoridade, acredite em mim que eu estou falando a verdade o tempo todo, você acabou com a matemática. Porque não é isso a matemática. Boa parte das vezes você tem que demonstrar para ele perceber, e quando você não demonstra, você faz uma coisa que eu chamo de convencer. Tá? Você convence que o que você está falando deve ser aceito. Tá? Eu estou falando isso porque o que eu vou fazer aqui, em boa parte do nosso trabalho, não será demonstração. Nós vamos brincar de fazer convencimentos, por que a coisa funciona. Tá? Até vou parar para fazer uma demonstração ou outra, tá? Porque eu vou falar da base axiomática, que fundamenta o número inteiro, e ali eu vou poder provar. Mas não vai ser minha preocupação. Vamos lá nessa brincadeira. Primeiro eu vou partir de que nós conhecemos os números naturais. Todos nós conhecemos os naturais, nós sabemos o que é um número natural, e nós conhecemos as propriedades de soma e multiplicação no conjunto dos números naturais e suas propriedades. Existe a soma, existe a multiplicação naturais, existe o conjunto dos números naturais e existem propriedades para essas operações. Elas são associativas, são comutativas, a soma é associativa, a multiplicação também. Comutativa, A mais B igual a B mais A vezes B igual a B vezes A. Distributiva da multiplicação em relação à soma, tá certo? Existência do zero, elemento neutro aditivo. Existência da unidade, elemento neutro multiplicativo. Tá certo? Isso a gente sabe. Estou partindo que a gente conhece isso. E isso os alunos estão acostumados o tempo todo. Aí a gente vai para uma sexta série e vai falar em número inteiro. Primeiro, vamos lembrar, vamos representar na reta o conjunto dos números naturais. Deixa eu falar uma coisa, tá? Eu não quero falar aqui. Eu não gosto de usar seta dos dois lados, já vi isso usar mais de uma vez sendo usado. Não gosto de fazer isso nem em geometria, tá? Porque a ideia é que coloca a seta para dizer que isso vai continuar o tempo todo sem parar. Tá? Continua para lá, continua para cá. Eu acho que isso só atrapalha, porque normalmente a seta na reta numérica é um eixo, ele identifica o sentido de crescimento dos números. Então, os números vão crescer daqui para lá. Faço
marco um ponto na reta que eu vou chamar de zero, pego uma unidade de comprimento, sei lá quanto, a minha unidade de comprimento vai ser essa aqui, e projeto sucessivamente essa unidade de comprimento. A primeira projeção atribui o valor 1, a segunda projeção atribui o valor 2, a terceira projeção 3, 4, 5, 6, 7, etc. O que é números naturais? O que é a soma de números naturais? Eu posso representar a soma dos números naturais na reta fazendo o seguinte. Sei lá, quanto é 2? Quanto é 2 mais 3? 2 mais 3, você caminha até o 2, depois caminha 3 unidades, vai parar no 5. Ou seja, 2 mais 3 é isso aqui. 5. Eu poderia falar, a essa altura do campeonato, falar em módulo de um número. O módulo de um número é a distância do zero até o número que você representou. Mas no conjunto dos números naturais isso tem pouco sentido, porque o módulo de um número é o próprio número o tempo todo. Tá? Como é que eu faço a subtração? Como é que eu faria, por exemplo, 5 menos 3? 5 menos 3, eu caminharia até aqui no 5, depois voltava 3 unidades para cá. Repara que o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é dando uma interpretação geométrica para a operação de soma e subtração. Eu estou me deslocando sobre a reta. Daqui a pouco eu vou até conversar, cuidado, tá? Isso é legal, conversar com vocês sobre essas interpretações, tá? Isso é legal, se puder dar interpretações com visualizações, normalmente é um grande ganho, porque nosso contato com o mundo eminentemente é visual. Nós temos um contato muito forte com a vista. Então, poder visualizar o que está acontecendo, criar uma representação visual é legal. Tá legal. E como é que eu faria a representação da multiplicação? Sei lá, 2 vezes 5. 2, ando mais 2, 5 vezes, onde eu parar, que vai ser o 10, é a representação. Aí eu tenho o seguinte, como é que eu faço 3 menos 5? E é aqui que nós vamos ter a dor de cabeça com a molecada. Tá, 3 menos 5, isso não pode ser feito. Nos naturais, isso não pode ser feito. Qual o resultado de 3 menos 5? Não tem resultado. Isso não tem resultado nos naturais. Tá? Ah, mas é fácil imaginar o negativo. Não é não, gente. Olha só. A gente que está mais do que acostumado a trabalhar com negativo é tranquilo. Agora, imagina a cabeça de um moleque pequeno, quando você está falando, tenho 5 tampinhas. Tiro 3, fico com 2. Aí você vira para o moleque e fala assim, eu tenho 3 tampinhas. Tiro 5, fico com... Não tira, amigo. Você tem 3, você não vai tirar 5 nunca. Não, eu fico devendo 2. Para quem? As tampinhas são tuas. Como é que você vai ficar devendo a quem a tampinha? É claro que quando eu estou falando isso, realmente esse exemplo é bastante infeliz. Você está trabalhando num campo dos naturais querendo dar exemplo que vai dar inteiro. Tá? E se tirar 5 tampinhas de 3, você não tira nunca. E não tira mesmo. Tá? O moleque vai ter que se acostumar com isso. Mas para fazer isso, para conseguir cobrir essa deficiência, ou seja, o conjunto dos números naturais não ser fechado em relação à subtração, a gente cria o conjunto dos inteiros. Aí é que a gente vai começar a prestar atenção. Vou representar o inteiro aqui em cima. Vou utilizar a mesma escala, a mesma unidade. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu vou marcar para o lado de cá também. Agora, eu vou ter um problema. Que número vem antes do 0? Eu tenho que criar uma forma de registrar. Não vou ter que colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então, se cria uma brincadeira que é colocar os sinais. Tudo que eu estou falando parece extremamente óbvio. Eu vou tentar tirar um pouco dessa coisa óbvia daqui a pouco. Tá? Não demora muito não para a gente discutir isso. A primeira coisa que eu quero discutir é o seguinte. Eu estou criando um conjunto novo. O que eu estou fazendo com mais aqui? Isso se chama como fazer besteira. Se fosse numa sala de aula comum, eu já virava para trás e falava assim, ninguém percebeu que eu coloquei mais? Olha só. Eu estou criando um conjunto novo. Primeira coisa a chamar a atenção é que esse conjunto
é formado por entidades distintas, não são números naturais. O conjunto dos números inteiros, cada número tem uma espécie de um adjetivo, tá? Que a gente chama de sinal determinante. Eu chamo de sinal determinante. Ele tem sinal positivo e tem sinal negativo. Nosso trabalho de início, eu vou manter esses sinais o tempo todo. Natural não tem sinal. Tá? A gente usa com muita facilidade que um conjunto está contido no outro. Cuidado, por exemplo, real está dentro dos complexos. É interessante você imaginar que real está dentro do complexo. Só que a gente define complexo como um conjunto de pares ordenados. E real não são pares ordenados. Então, me conta como é que um conjunto de objetos que não são pares ordenados está dentro de um conjunto de pares ordenados. Porque, na verdade, o que existe é um isomorfismo. Tá? O que é um isomorfismo? Eu vou construir esse conjunto aqui de tal forma que a parte positiva dele funcione exatamente como os naturais. O que significa exatamente? Significa que as duas operações que eu realizo aqui vai dar o mesmo resultado com os correspondentes em cima. Então, 2 mais 3 dá 5, mais 2 com mais 3 vai dar mais 5. A multiplicação também, ou seja, essa parte aqui conserva a soma e a multiplicação dos naturais, o que significa que isso tem a mesma estrutura disso. Então, eles são isomorfos, formas iguais. Tá? Ah, então não posso falar que ele está contido ali dentro? Pode. Pode ir, eu vou falar isso a vida inteira. Porque, uma vez, você só tem que ter cuidado, são objetos de natureza diferentes. Mas se eles são isomorfos, para te ser sincero, eu sei lá se de fato existe um ou dois, pelo menos concretamente não existe. Até hoje eu circulo aqui no INPA há muito tempo, tá? E eu nunca encontrei um 2 pelos corredores. E aqui é um solene de um instituto de matemática. Nunca tomei café com 2. O 2 é uma entidade abstrata, ele existe. Uma vez nessa sala aqui também estava tendo aula sobre construção dos reais, e eu perguntei para o professor se os reais existiam, alguma coisa que realmente fosse real. O que é o conjunto dos números reais? A entidade real. Isso já tem bastante tempo, porque eu jamais faria essa pergunta hoje. Tá? Ele me respondeu, eu não sei se existe, mas qualquer coisa que obedeça a esses axiomas vai ser chamado de real. O que significa que, se isso aqui tem o mesmo comportamento disso, não interessa se ele tem natureza diferente. Eles se comportam da mesma forma, eu digo que são as mesmas coisas. Porque eu sei lá se essas porcarias existem. Tá? Na verdade, socialmente existe, porque se não existir, a gente está roubado. Tá? Não vou poder nem dar troco, nem coisa nenhuma. Tá? Mas o comportamento é o mesmo. Então, eu falo que um está dentro do outro, mas cuidado. Esse está dentro vai ao limite da natureza do objeto. Tá? Falar que está dentro está falando que se comporta exatamente da mesma forma. Se comporta da mesma forma, dá os mesmos resultados, não está a mesma coisa, um está dentro do outro. Tá? Mas, na verdade, esse aqui tem sinal determinante e esse não tem. Agora, pensa aqui comigo. O meu problema vai ser como é que eu vou trabalhar com as operações do lado de cá. Uma direta é interessante admitir sem o menor problema, que é fazer o seguinte. Se eu tenho mais 5 menos mais 3, isso aqui vai dar, tem que dar, porque eu estou querendo manter o isomorfismo, isso aqui seria operações 3 menos 5, 5 menos 3, isso aqui é uma operação natural, tá? Eu vou manter o resultado, isso aqui vai dar como resultado mais 2. Tá certo? Agora, é bastante razoável mais 3 menos mais 5, a gente considerar isso aqui como menos 2. Ou seja, 3 até aqui, ando 3 até aqui, depois ando 5 para cá. Eu vou bater no menos 2. Tá? Ou seja, é bastante razoável supor que que é possível obter resultados negativos,
agora na operação, porque foi para isso que eu criei esse conjunto. Tá? Eu estou dizendo que eu criei esse conjunto para poder realizar a operação de subtração. Na verdade, ele aparece historicamente com essa ideia, né? Esse conjunto é bastante novo, ele surge junto com números complexos. Então, um para resolver o problema da raiz quadrada de número negativo, o outro para resolver o problema de resultado de subtração do negativo. Tá? Mas tem livro, eu já peguei texto, quando o resultado dava negativo, não tem resultado. Ou seja, ele aparece como operação, mas não se admite como resposta. Hoje a gente admite direto, ele é um número com o mesmo direito de qualquer outro. Outra coisa que nós vamos admitir é o seguinte: somar um negativo, por exemplo, mais 5, mais menos 3, vai ser a mesma coisa que subtrair um positivo. É razoável? Isso aqui é razoável pela própria ideia da condição do problema. Esse aqui é razoável? É razoável, você consegue convencer as pessoas. Convencer como? A partir de uma aplicação. E aqui eu vou parar para discutir um pouquinho. Trabalhando com a ideia de dívida, por exemplo. Adquirir uma dívida é a mesma coisa que gastar um dinheiro. Tá certo? Ou seja, somar um valor negativo é a mesma coisa que subtrair um positivo. Você convence. Agora, preste atenção. Eu falei que eu não estou demonstrando, não estou mesmo. Cuidado. Cuidado. Exemplos podem servir para convencer as pessoas das definições que você está fazendo, mas outro dia eu estava conversando com uma pessoa, até gente em matemática fala isso. Por que 1 mais 1 dá 2? 1 mais 1 dá 2 porque 1 abacaxi mais 1 abacaxi dá 2 abacaxis. Desculpa, eu nunca aprendi a somar abacaxi. Tá? Eu somo números. Tá? Mas vai dar certo sempre. Não vai dar não, cara. O que acontece é que você aprende a operar com números e depois busca no mundo onde esse troço pode ser aplicado. 1 mais 1 dá 2, uma tonelada de situações, mas tem situação que isso não dá. Uma gota mais uma gota dá o quê? 2 gotas? Ou uma gota grande, né? 1 mais 1 dá 1. Mas você conservou a massa, conservou o volume da nova gota é o mesmo volume da... Vou fazer uma coisa simples. Um copo de água a 2 graus de temperatura, o outro copo de água a 10 graus de temperatura, mesmo volume. Mistura os dois, conserva o volume? Não, porque a 4 graus de temperatura a água dilata. Tá? Quando abaixo de 4 graus ela dilata. Se você tem uma de 2 graus e outro a 10, que você misturar, isso vai passar de 4, o volume vai alterar. Não conservou o volume. Conservou a massa. Uma estrela mais uma estrela. As duas se juntam, há uma compactação de massa e parte da massa se transforma em energia. Não conserva a massa. Então, 1 mais 1 dá 2? Dá. Mas não porque 1 abacaxi mais 1 abacaxi dá 2 abacaxis. Tá? Você pode convencer as pessoas que, como tem aplicabilidade disso, vamos utilizar isso dessa forma. Mas isso não é demonstração. Dica de passagem com um livro chamado Princípio Matemático, só vou falar o nome de um dos autores, que é Bertrand Russell, o outro nome eu não sei falar. Withard, não sei como é que se pronuncia aquele troço. Né? É consoante demais. Eu não sei qual a pronúncia correta. Ele tenta, chamado Princípio Matemático, ele tenta transformar a matemática em lógica. Ele gasta mais de 200 páginas para provar que 1 mais 1 dá 2. E não é com abacaxi. Tá? Claro que tem coisa mais simples, não precisa se gastar tempo com isso, tá? Pelo amor de Deus. Aquele livro do Princípio, pouquíssima gente leu. Pouquíssimo eu estou falando, sou eu que estou falando, quem falou foi o próprio autor, então ninguém vai ler isso. Tá? Que é um tijolo espetacular só de símbolo. Tá? Existe um exemplar dele sendo vendido no Brasil, num sebo. Não sei se tem mais, tá? Mas no estante virtual, eu encontrei um exemplar, estava R$1.000. Tá? Que eu queria. Claro que eu não vou comprar para ler aquilo, tá? Que é fantástico, mas ele é um troféu. Tá? Deve ter. Não, deve ter. Eles devem ter. Eles devem ter. O problema é comprar, ter na minha estante. Eu tenho, por exemplo, elementos de Euclides, eu tenho em grego. Eu tenho em português, tenho ele em grego. Tá? Para quê?
Ô, meu irmão. Tirar onda, né? Não, meu irmão. Olha só, são coisas que são verdadeiros troféus, né, meu irmão? São coisas que mudaram a natureza, mudaram a disciplina. De uma forma ou de outra, esses livros são marcos. Por exemplo, você tem uma Bíblia para quê? Quem aqui dentro leu a Bíblia inteira? Então, eu conheço pouquíssima gente, mas pouquíssima gente que abriu e leu a Bíblia de ponta a ponta. Tá? E tem em casa, para quê? Tirar onda? Tem alguma coisa demonstrada? Tá? Hã? Tem alguma coisa demonstrada? Tem. Demonstra que se você acreditar nela toda, ela é verdadeira. Olha só. Não tem diferença. Eu te falei que a matemática passa. Quando falo em estruturas axiomáticas, eu chamo a atenção disso. Qual a diferença do livro de Euclides para a Bíblia? O livro de Euclides, a primeira página é um ato de fé. O resto é consequência lógica desse ato de fé. Tá? A Bíblia é ato de fé de ponta a ponta. Mas os dois partem de atos de fé. Tá? Vamos voltar para cá, né? Vamos voltar para cá. O que eu estou chamando a atenção é o seguinte, cuidado. Inclusive, a gente apela, daqui a pouco eu vou falar em racional, não sei se a gente vai chegar lá, eu anotei aqui um monte de coisa que eu quero falar, mas não sei se vai dar tempo, como sempre. Os próprios trabalhos de convencimento, de vez em quando a gente apela feio. Uma das coisas que eu acho fantástica é a divisão de pizza em livro de matemática. Tá? João foi a uma pizzaria e pediu 3/7 de pizza. Presta atenção, cara, ninguém em juízo perfeito pede 3/7 de pizza. Tá? 3/7 de pizza só em livro de matemática. Tá? Para ser sincero, no dia a dia, ninguém sequer usa para valer número negativo. Ele é montado. Quase sempre você apela para positivo. Com frações, com inteiro. Por exemplo, já tem experiência feita das pessoas trabalhando com dinheiro. Centavo é fração de real. Certo? As pessoas trabalham separadamente centavo real. São coisas distintas, como se existissem duas moedas. De vez em quando pega um monte de centavo e converte. Tá? Mas ali ainda você tem uma brincadeirinha disso. Agora, pizza. Se você tem algo dividido em pedaços, o que você faz é reduzir o menor pedaço à unidade e partir para os naturais. Divide a pizza em 8 partes que você passa a comer uma fatia de cada vez. Então, você não tem o 8º de pizza, você tem uma fatia. Você vai pedir, me vê 3 fatias. Tá? Melancia. Divide a melancia, o cara cortou a melancia, está vendendo. Aí o que você faz? Por favor, o senhor quer me ver 3/5 de melancia? Ninguém pede isso. Ele vai dividir, me vê 3 pedaços dessa melancia. Ou 3/8. Porque, na verdade, o pedaço passa a ser a unidade. Você converte a brincadeira. Tá? O que não significa que... Fulano comprou uma barra de chocolate, dividiu em 10 pedaços, comeu 2 dela. Quanto ele comeu? 2 pedaços. Não, comeu 2/10. Não, ninguém comeu 2/10. Pergunta para o João se ele comeu 2/10. Ele comeu 2 pedaços. Tá? Não significa que você não vai usar isso, porque você tenta concretizar, mas tem um limite que, primeiro, você não está provando nada. Segundo, com frequência, essas condições práticas, tá, são apelativas. Tá? Elas existem no livro de matemática. Tá? Tá legal. Vamos aceitar isso aqui. Se isso aqui é verdadeiro, nós temos mais uma coisa para discutir sobre os inteiros, que é o seguinte, ó. Olha só, é bastante razoável você convencer alguém que somar um negativo é a mesma coisa que subtrair um positivo. Agora, não é tão imediato dizer que subtrair um negativo é somar um positivo. Pensa na própria condição de dívida. Você tem uma dívida, você tira a dívida, já é algo esquisito. Tirar a dívida é pagar. Claro que tem sentido isso, mas é mais complicado. Mas você pode imaginar o seguinte, ó. Quanto seria mais 7 menos menos 3? Mais 7 menos menos 3, a subtração é definida como o inverso da adição. Isso aqui só é verdadeiro se eu conseguir fazer x somado com menos 3 e obter mais 7. Tá certo?
Agora, qual é o número que eu tenho que somar com menos 3? Ou, que é a mesma coisa que nós já estamos admitindo, subtrair 3 para obter 7? 10. Isso aqui tem que ser mais 10. Tá certo? Ou seja, mais 7 menos 3 tem que ser mais 10. Ou essa regra aqui, essa definição de subtração vai para o espaço. Tá certo? Só que eu sei que mais 7 mais 3 é mais 10. Isso me admite. É razoável imaginar que subtrair um negativo é a mesma coisa que somar um positivo. Tá? Legal. Eu acabo de brincar de como é que eu vou somar e subtrair. Daqui também é fácil de tirar que subtrair dois negativos, você, por exemplo, menos 3 somado com menos 2, você vai chegar ao menos 5. Só que a minha preocupação é o seguinte, eu poderia, de início, pensar no seguinte, se daqui para cá se comporta como os naturais, isso eu sei fazer, tá? Soma, subtrai, por que eu não simplesmente faço isso, vira ele para cá, e opero tudo lá de cá, dois negativos, e eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer isso, a soma de o produto de 2 negativos vai dar negativo. Porque do lado de cá, mais 2 vezes mais 3 dá mais 6. Se eu simplesmente rebater essa representação, tá, do lado de cá, menos 2 vezes menos 3 vai ter que dar menos 6. Então, não posso fazer isso. Isso não vai dar porque as regras vão dar dor de cabeça, nós vamos ver agora. Tá? Me conta aqui uma coisa. Aqui ele tem uma propriedade a mais que o conjunto dos números naturais, tá? Que é a existência do simétrico. A existência do simétrico. Antes de falar qualquer coisa, eu falo negativo, preste atenção. Se subtrair um negativo é somar um positivo, se subtrair um positivo é somar um negativo, aqui é uma coisa que, particularmente, deve ter gente aqui que nunca parou para pensar. Tá? Por que a gente retira os sinais de... Na verdade, a gente tira sinais de operação dos números inteiros, chamado soma algébrica. Olha só. O que a gente acaba de fazer aqui é eliminar a subtração, aspas. Nós convertemos a subtração numa adição, coisa que, com frequência, a gente, sempre que pode, em matemática, a gente faz. Se lembra das frações? A gente ensina a multiplicar frações. Como é que você multiplica a fração? Numerador por numerador, denominador por denominador. Como é que você divide frações? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Por que você não ensina? Você pega o numerador da primeira, multiplica pelo denominador da segunda, isso dá o numerador do resultado, depois pega o denominador da primeira, multiplica pelo numerador da segunda, isso dá o numerador do resultado. Não, você criou uma regra específica para divisão. Por que você não cria? Porque em matemática, se você já resolveu um problema e tem como um problema novo ser reportado para aquele, você faz isso o tempo todo. Tem até uma história que o Morgado contava do concurso de matemática, que tinha um concurso de matemática no jornal, um concurso de matemática, dizendo, precisamos de pessoas para um emprego com direito a 3 meses de férias por ano, salário inicial de R$50 mil, tá? Trabalho meio expediente de segunda a sexta-feira. Tá? Observação, é necessário conhecer matemática. Não precisa dizer que no dia seguinte tinha uma fila de gente na porta esperando. Tá? Aí tinha um teste para ser feito. O cara entrava na sala tinha um cara que ia fazer a pergunta, e aí eu virava para o cara e perguntava assim, para a pessoa que entrou. Você está numa sala. E nessa sala tem um balde e uma lareira, balde cheio d'água e uma lareira. O que você faz para apagar o fogo da lareira? No meio da sala tem um balde e na parede tem uma lareira. O que você faz? Eu vou ao meio da sala, pego o balde e despejo a água no fogo, apaguei a lareira. Tá muito bem. Agora, segunda pergunta. Você está numa sala. No canto da sala tem um balde. E na parede tem uma lareira acesa. O que você faz para apagar a lareira? Eu vou até o canto da sala, pego o balde, vou até a lareira, jogo a água no fogo e apago. Muito bem, parabéns. Entraremos em contato com você, se você for selecionado, etc. Entra outro, fazendo pesquisa. Daqui a pouco um sai e fala, muito bem, parabéns, você já está selecionado, o resto do pessoal pode ser dispensado.
Ô, pessoal, o que você falou? Como é que você respondeu? Tá? Então, é simples, ele me perguntou primeiro, estou no meio de uma sala, estou na sala, tem uma lareira acesa, tem um balde no meio. Aí, como é que eu faço para apagar? Pegar o balde no meio da sala, vou lá e apago o fogo. Segunda pergunta. Mas isso eu também respondi. E a segunda pergunta? Tem um balde no canto da sala. Como é que você faz para apagar a lareira? Eu vou ao canto da sala, pego o balde e levo o balde para o centro da sala. E cai um problema anterior. Tá? Isso se faz em matemática o tempo todo. Sempre que você pode. Tá certo? O que nós fizemos aqui foi transformar a subtração na adição. Adição, eu já sei como faz. Eliminei a subtração, transformando a subtração numa adição. Então, me conta aqui uma coisa. A outra coisa que é engraçadão. Não, é engraçadão isso porque não existe profissional que tente simplificar mais que o matemático. Tá? Matemática é o cúmulo da simplificação. Tá? Eu não falei que é fácil, tá? Falei que é simples. O que ele puder enxugar, ele enxuga. Tá? Só que às vezes enxuga tanto que ninguém mais consegue, ninguém aspas. Se você não prestar atenção, você não entende o que está acontecendo. Tá? Um dos enxugados é isso aqui, ó. Coloca mais 3, menos mais 2, menos 5, mais menos 3. Sei lá. Como a subtração pode ser transformada numa adição com o simétrico, eu posso escrever isso aqui, mais 3, mais 2, mais 5, não, mais menos 2, mais 5, mais menos 3. Tá legal? Ou seja, se tiver um monte de sinal negativo, eu transformo eles todos em positivo. Tá? Em outras palavras, a partir de agora, nunca mais eu coloco menos entre os parênteses. Se tiver menos, eu passo a mais, colocando o sinal positivo lá dentro. Tá legal? Tá, se eu vou fazer isso, eu posso fazer o seguinte. De hoje em diante, eu não coloco mais o sinal mais entre os parênteses. Por quê? Sempre vai ser mais. Precisa de sinal de mais. Para que eu vou colocar o sinal de mais? Que é pior. Para que eu vou usar o parênteses? Só vou deixar assim. O que é isso? Isso é uma soma. Que sinais são esses? Sinais operatórios. Não, na verdade, eles são sinais determinantes. Isso aqui é mais 2 somado com menos 2, somado com mais 5, somado com menos 3. Tá? E a gente quer escrever a expressão inteira porque está mais do que acostumado a fazer isso. Tá? Tá legal, vamos fazer o seguinte. E as multiplicações? E as multiplicações? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, ó. Deixa eu manter essa maluquice aqui. Primeiro, mais 3 multiplicado por mais 2, vou manter o sinal para caracterizar que a gente está trabalhando com números inteiros que têm sinais. Mais 3 multiplicado por mais 2, isso eu não vou discutir. Por quê? Porque isso aqui tem que conservar o resultado dos números naturais. Tá? Existe um isomorfismo. Agora eu quero saber quanto é que dá mais 3 multiplicado por menos 2. Vou falar uma coisa, isso aqui, sempre que possível, eu fazia em sala de aula. Não dou mais aula com uma sexta série, tá? Mas eu fazia em sala de aula, convenci o garoto. Não estou provando, continuo dizendo. Convenci-o dos resultados dos números. Tá? De vez em quando a gente tenta inventar historinha, tipo o amigo do meu amigo, o amigo do meu inimigo, o inimigo do meu amigo. Tá? O inimigo do meu inimigo é meu inimigo. Isso é bastante discutível, né? Porque você pode ter 3 inimigos, um inimigo do outro, tá certo? A relação amigo-inimigo não é tão... É mais 3 vezes menos 2. Quanto é que dá isso aqui? Vou fazer o seguinte. Quanto é mais 3 que multiplica mais 4 menos mais menos 2? Isso aqui é mais 3 vezes mais 2,
que isso eu sei quanto dá. Isso dá mais 6. Mas eu construí o conjunto dos números inteiros conservando todas as propriedades naturais. Eu quero que ele conserve as propriedades naturais. Então, ele respeita a distributiva. Isso aqui em cima, eu posso escrever como mais 3 vezes mais 4, mais 3 vezes menos 2. Isso vai me dar o quê? 12. 12 mais 12 menos 6. Não. Menos 6 eu não sei. Mais 3 vezes menos 2. Tá legal ou não? Esse aqui eu sei fazer. Dá mais 12. Esse aqui é o que eu estou querendo saber quanto dá. Tá certo? Mas se a distributiva é válida, isso aqui tem que dar mais 6, que é o de cima. Tá certo? Se tem que dar mais 6, necessariamente isso aqui é o quê? Menos 6. Tem que ser menos 6, senão a distributiva quebra. Então, convenção é razoável imaginar que se eu multiplico um positivo por um negativo, o resultado seja negativo. Tá certo? E quanto é que dá? Menos 3 vezes menos 2. Quanto é que dá isso? Distributiva de novo. Menos 3 que multiplica mais 4 mais menos 2. Isso é igual. Aqui dentro dá 2, então dá menos 3 vezes mais 2. Isso aqui eu acabei de ver que o produto positivo e negativo dá negativo. Isso aqui vai dar menos 6. Menos 6. Mas se é válida, a distributiva tem que ser válida. Menos 3 vezes mais 4, mais menos 3 vezes menos 2, isso é igual, isso aqui eu sei quanto dá, menos 12, mais isso aqui, por enquanto, eu não sei, menos 3 vezes menos 2, isso tem que dar menos 6. Olha, menos 12 somado com alguma coisa tem que dar menos 6, o que significa que isso aqui tem que ser mais 6. Produto dos dois negativos é positivo. Não há demonstração nenhuma nesse quadro, tá certo? Há trabalho de convencimento. Tá? Até o seguinte, se você pode ter outra forma de demonstrar que deixe resultado, mas a gente quer, se for, por exemplo, produto de dois negativos dá negativo, a distributiva quebra. Tá certo? Vamos tentar provar? Deixa eu apagar isso tudo. Só para não falar. Que horas são disso? Que hora que termina o nosso trabalho aqui? Vai até que horas? Meio-dia. Vamos lá. Vamos admitir. Existência de simétrico, ou seja, qualquer número inteiro A, dentro dos inteiros existe um menos A, que se você somar A com menos A, o resultado é 0. Tá? Dentro dos inteiros, isso que eu vou fazer agora, nunca fiz numa sala com criança, tá? Porque agora vamos tentar provar os resultados inteiros, tá? Natural N. Racional Q, quociente. Real R. Complexo C. Por que inteiro é com Z? Não, é o conjunto dos inteiros. Inteiros, aí, olha só. Vem do alemão, olha só. Tem associativa, tem elemento neutro aditivo, o 0, tem elemento neutro multiplicativo, 1.
é comutativa e é distributiva. Tá certo? Primeira coisa a provar. Vamos provar que ao simétrico do simétrico é primeira coisa. Quem é o simétrico de menos A? Quem é menos A? Isso aqui é óbvio até. Tá? Isso vai ser A. Por quê? Se você sabe que B somado com o número x é igual a zero, necessariamente o x é igual a menos b. Tá certo? Agora, eu vou pegar o menos a, colocar no lugar do b, somado com a, coloquei no lugar do x. Eu sei que isso aqui dá zero, porque a adição é comutativa. Tá certo? Agora, olha, se isso está no lugar do b e isso está no lugar do x, significa que o x, o a, é menos esse de cá, ou seja, o a é igual menos a, acabo de provar, que o simétrico do simétrico é o número inicial. Tá certo? Segunda, eu quero provar que não interessa qual é o número, A, um número inteiro, vezes zero, é igual a zero. Essa demonstração que eu vou fazer é simples, mas com certa frequência, provar o que para a gente é óbvio é o que dá mais dor de cabeça. Eu me lembro que eu tive uma boa dor de cabeça a primeira vez que me perguntaram, me pediram para provar que não existia número inteiro entre 0 e 1. Eu falei, entre 0 e 1 não tem número inteiro. Claro que não tem, claro, prova. Tá? Com certa frequência, o que a gente aceita como muito natural é o que com frequência dá dor de cabeça de pensar nele. Que é claro, isso é claro. Então, tá legal. Claro, então prova. Aqui, por exemplo, é uma coisa clara. Todo mundo sabe que A vezes zero é igual a zero. Tá? Olha só, o que a gente admitiu, por que tem que se provar isso? Porque o que a gente sabe é que zero é neutro aditivo. Isso eu não preciso provar. É tomado com propriedade. Um número mais zero dá o próprio número. 1 é neutro multiplicativo. Tá certo? Então, vou fazer o seguinte. A é igual a A vezes 1. Tá certo? Que é igual. Tá certo isso? Isso eu posso usar? Posso, porque isso aqui eu não preciso provar. Isso é o neutro multiplicativo. Isso é igual a A que multiplica 1 mais 0. Posso usar isso? Posso, porque 1 mais 0 é 1, porque o 0 é neutro aditivo. E isso eu estou admitindo como propriedade. Isso é igual distributiva, que eu também estou admitindo como válida. A vezes 1 mais A vezes 0. Mas A vezes 1 é A. Isso é A mais A vezes 0. Ou seja, eu tenho que A é igual a A mais A vezes 0. Daqui eu tiro que a única forma de A ser igual a A mais A vezes 0 é se A vezes 0 for igual a 0. Ou seja, qualquer número inteiro multiplicado por 0 dá 0. E isso não é por definição, isso é consequência de aceitar as propriedades. Tá certo? Agora eu quero fazer o seguinte. Quero provar que o produto de um positivo por um negativo dá negativo. Daqui a pouco eu mudo isso que eu falei agora, tá? O que eu quero provar, na verdade, 3, é que A vezes menos B é igual a menos AB. Que pode mudar, não vou falar ali. Eu posso imaginar que se A e B são positivos, isso aqui eu estou provando que um positivo por um negativo dá negativo é perfeito. Mas, na verdade, o que eu estou provando é que o produto de um inteiro pelo simétrico de outro inteiro é igual ao simétrico do produto dos dois números.
Só que é enrolar de falar, né? Tá certo? Posso imaginar que eu estou provando o produto de um positivo por negativo. Como é que eu vou fazer isso? A que multiplica zero. Vou pular essa linha. Só que o zero eu vou fazer o seguinte, ó. B mais menos B. Me conta uma coisa. Estou multiplicando A por zero? Quem é B mais menos B? Zero. Já provei isso? Na verdade, não. Isso é uma propriedade que a gente está aceitando. A soma, o simétrico existe. Tá certo? O simétrico existe. Então, vou fazer A vezes B mais A vezes menos B. Só que como isso aqui é zero, isso aqui é um produto de A por zero. Eu já provei que qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, isso aqui tem que dar zero. O que significa que isso aqui é o simétrico disso. Ou seja, A menos multiplicado por menos B é igual a menos AB. O simétrico desse de cá. Tá legal? Ou seja, o produto de um positivo por um negativo não dá negativo por definição. Ele dá negativo como consequência das propriedades que a gente aceita na condição dos números inteiros. Eu poderia fazer agora, que seria o próximo passo, só se eu ganhar tempo, fazer menos A vezes B. Para provar que se o primeiro for negativo, dá o mesmo resultado. Eu vou provar a mesma coisa, só que fazendo A mais menos A, que multiplica B e usa distributivo. Ao invés disso, eu vou para a propriedade 4, que é o que com frequência o nego chuta abertamente, que é menos A vezes menos B é igual a AB. Aí eu vou fazer o seguinte, menos A, que multiplica B mais menos B. Quanto é que dá isso? Isso dá zero. Por quê? Porque aqui dentro é zero. Tá certo? Pela distributiva, menos A vezes B mais menos A vezes menos B. Isso é igual a zero. Zero. Antes de colocar esse zero aqui, vamos fazer o seguinte, esse resultado eu já tenho, né? Esse resultado já tenho. Isso aqui é menos AB, ó, é esse resultado aqui. Menos AB, o balde aqui, tá certo? Já fiz isso, agora eu vou fazer com balde. Vou lá, pego o balde do canto e levo para o centro da sala. Mais menos A vezes menos B. Legal! Isso aqui tem que estar zero. O que significa que isso é o simétrico disso. Aí eu tenho que menos A vezes menos B é menos AB. Só que menos AB foi a primeira coisa que a gente viu. Foi a primeira coisa que a gente viu. O simétrico do simétrico é o primeiro número. Isso aqui é menos A vezes menos B é igual a B. Isso aqui é demonstrado. Claro que para nós é tranquilo. Agora, para uma sexta série, você não vai fazer um troço desse, pelo amor de Deus, tá certo? Você vai ensinar para ele como é que matemática é chata. Tá? Porque ele vai ter dor de cabeça. São em situações muito especiais, obviamente, né? Cada sala de aula, as pessoas sabem onde podem andar. Mas você pode fazer um pouquinho de números inteiros sem precisar ficar dando de presente tudo. Mostra a necessidade de determinados resultados de determinadas operações a partir de exemplos. Tá legal, vimos inteiro? Inteiro não é fechado para operação de divisão. Então, a gente tem que criar um outro conjunto dos números racionais.
Conjunto dos racionais é fechado por operação por divisão por um número diferente de zero. Não pode dividir por zero. Tá legal? Aí tem um monte de situação que o tempo não vai dar para a gente falar. Natural, você pode apresentar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reticência. Você faz as pessoas acreditarem quais os números que vêm depois das reticências. 9, 10, 11, 12. Inteiro, reticência, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticência. Você faz o cara acreditar que vai menos 4, menos 5. E aqui, racional não tem como fazer isso. Tá? Porque ele é denso. Entre dois racionais sempre existe um racional. Você não consegue colocar uma sequência de racionais de forma que o cara consiga entender qual vai ser o próximo. Porque entre dois racionais que você escreve, tem uma infinidade deles. Então, você é obrigado a apresentar isso a partir de uma propriedade. Quando os números racionais é todo número que pode ser escrito na forma P sobre Q, com P e Q inteiro e Q diferente de zero. Agora, por que diferente de zero? Existe algum conjunto que vai ter divisão por zero? Conjunto numérico, não. Tá? Da forma que a gente trabalha, nenhum deles. Por quê? Pode apagar esse troço tudo de novo. Por quê? Olha só. Vamos admitir que a divisão é definida como o inverso da multiplicação. 12 dividido por 4 é o número x, se e somente se 12 for igual a 4x. Tá? Assim se define a divisão. Tá? Porque olha só, quando a gente definiu natural, a gente aceitou a existência de adição e multiplicação. Inteiro aceita a existência de adição e multiplicação. Racional, a gente aceita a existência de adição e multiplicação. As outras operações saem a partir delas. Subtração inverte a adição. Divisão inverte a multiplicação. Só que daqui a gente sabe quanto é esse x. Esse x é 4. E se eu fizer 0 dividido por 4? Só para ver se vocês estavam prestando atenção. É 3. Tá certo? Dizia um professor meu que professor nunca erra, se engana. Tá? E quando se engana, a culpa é do aluno. Olha só. 0 sobre 4 é quanto? X. Isso só tem sentido se 0 for igual a 4x. Quem é o x? 0. Agora eu vou fazer 12 sobre 0. X. Isso só tem sentido se 12 for igual a 0 vezes x. Qual o número que multiplicado por 0 dá 12? Nenhum. Porque a gente sabe que todo número multiplicado por 0 dá 0. A gente mostrou isso para os inteiros, mas não é difícil fazer a mesma coisa para o conjunto dos números racionais, porque racional também tem simétrico. Tá certo? Então, isso aqui não existe. E essa operação é impossível. Não há divisão por 0. Qual o resultado? Não tem resultado. Mas e se eu quiser? Querer um direito que lhe assiste, queira à vontade. Dentro da estrutura que a gente construiu, isso não pode ser feito. Mas se eu inventar outra matemática, você pode inventar outro planeta, você pode inventar outro universo, você pode inventar, mas dentro dessa matemática que a gente usa, não pode ser feito. Tá? E se eu fizer 0 sobre 0? 0 sobre 0 é igual a x. Se e somente se, 0 for igual a 0x. Qual é o número que multiplicado por 0 dá 0? Qualquer um. O que significa que isso aqui existe? Existe. Qual a resposta? Qualquer número. Essa é a pergunta que todo aluno sonha ser posta numa prova. 0 dividido por 0 é igual a o que você responder está certo. Tá certo? Ele é um símbolo de indeterminação. Tá? Ele dá qualquer resultado. Tá? Aí, como eu estou brincando, não estou construindo, a gente está fazendo um monte de... Quando eu vou trabalhar com potências, tá? Como é que eu gosto de fazer? O famoso 0 elevado a 0. Na verdade, qualquer número elevado a 0.
Eu também vou fazer um trabalho de convencimento. Tá? Na verdade, dá para provar se você, sempre que você faz a prova, você parte de algum lugar. Eu vou admitir que isso é verdadeiro, então aquilo é verdadeiro. Todas as proposições de matemática são dessa forma. Tá? Por isso é que se fala, matemática constrói verdade? Constrói em cima de atos de fé. Porque você parte do seguinte, se isso é verdadeiro, então aquilo é verdadeiro. Essas são as proposições matemáticas. Mesmo aquelas que não aparece o se isso, tem o se isso implícito. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quando ele falou em hipotenusa e cateto, ele acaba de falar que você está tratando de um triângulo retângulo. Um triângulo que seja retângulo. Então, esse enunciado, na verdade, equivale a... Se um triângulo é retângulo, o quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Quando ele usa hipotenusa, todas as proposições de matemática aparecem na forma se isso, então aquilo. O se isso, normalmente, aspas, se for a base da brincadeira toda, é um ato de fé. Senão você vai admitir isso. E se isso não acontecer? Se não acontecer, eu não disse nada, o que é outra dor de cabeça solene em discussões, né? Porque se você não tiver cuidado, as pessoas entendem errado o que você fala, tá? Eu conto uma história, essa história que eu vou contar é mentirosa, mas é boa, tá? Eu tinha um sítio, isso é verdade, em Jacarepaguá. Sítio é uma coisa maravilhosa, né? Vocês conhecem? Já tiveram sítio? São dois grandes prazeres, quando você compra e quando você vende. Olha só, mentira, eu adoro sítio, se eu pudesse eu vivia num, tá? Só que tem que viver em função do sítio mesmo, porque haja cuidar do sítio dá um trabalho danado. Aí minha sobrinha foi lá brincar com os meus filhos, tinham um chuveiro no meio do quintal, tinha mesmo, eles estavam brincando, etc. Aí eu falei assim, escuta, se você, ela é mais velha que meus filhos, se você regar as plantas ali que estão perto do chuveiro, eu te dou uns trocadinhos. Aí ela continuou brincando, não regou. Na hora que ela ia sair, eu peguei, coloquei a mão no bolso e fui dar uns trocadinhos para ela. Aí minha irmã falou, e que é isso? Por que você está dando esse dinheiro para a tua sobrinha? Eu falei, porque me deu vontade. Não, mas você está acostumando mal a garota. Você falou que se ela regasse as plantas, você dava uns trocadinhos. Eu falei. Mas ela não regou. Aí eu falei o que eu faria se ela não regasse. Se ela regasse, eu teria que dar os trocadinhos. Se ela não regasse, eu faço o que eu quiser. Eu quero dar, eu dou. Tá, que não falo para o aluno, ó, quero deixar claro uma coisa nessa sala. Quem estudar vai se dar bem na prova. E quem não estudar? Também, porque a prova vem fácil pra caramba. Eu falei que se estudar vai se dar bem. E se não estudar? Não falei nada que vai acontecer se não estudar. Tá certo? Então, o se isso, então aquilo se isso aconteceu, condição suficiente, vai ocorrer a condição necessária. Então, isso acontece. E se é suficiente não acontecer? Sei lá. Aí entrega a Deus. Olha lá. Potência. Eu normalmente gosto de fazer o seguinte. 2 à terceira, 2 ao quadrado. 2 à terceira é 8. 2 ao quadrado, 4. O que eu fiz aqui foi dividir por 2. E daqui para cá? Dividir por 2. Aí, 2 à primeira. 2. Daqui para cá. Dividir por 2. Daqui para cá. Dividir por 2. Tá certo? Vou colocar assim, porque essa representação aqui está esquisita. Dividido por 2. Dividido por 2. Dividido por 2. Agora eu vou dividir por 2 aqui e vou dividir por 2 aqui. Normalmente eu começava um pouquinho mais acima, tá? A quinta, a sexta vinha descendo. Aqui vai dar o quê? 1. Certo? E aqui? 2 elevado a 0. E potência negativa? Divide por 2. Aqui? Divide por 2. 3, 2, 1, 0. Razoável. Vou colocar o menos 1 aqui. Isso aqui vai dar 1/2. A menos 2, 1/4. Estou provando alguma coisa aqui? Não, estou convencendo que é razoável aceitar isso. É razoável aceitar isso. Estou partindo de exemplos. Posso provar? Posso. Como é que eu provaria isso? Eu provaria isso
forçando, que a divisão de potência, forçando que eu falo é, se as regras todas que a gente sabe, distributiva, etc., funcionam, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai expoente, vai funcionar. Tá certo? Então, se eu faço 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à terceira, isso é igual a 2 elevado a... Isso é 2 à terceira vezes 2 ao quadrado dividido por 2 à terceira. Simplifica isso com esse aqui embaixo dá 1, isso é 2 ao quadrado. Que, na verdade, isso é obtido subtraindo do 5 3 unidades para ver o que sobra. Tá certo? 2 elevado a 5 menos 3. Essa regra aqui é fácil de entender o funcionamento dela. Tá certo? Aí eu posso imaginar que 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à quinta seja igual a 2 elevado a 5 menos 5, que é igual a 2 elevado a 0. Parei aqui. Eu não sei quanto é 2 elevado a 0. Só que 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à quinta é 32 dividido por 32, e toda coisa dividido por ela mesma é 1. Desses dois resultados aqui, eu tiro que necessariamente 2 elevado a 0 é igual a 1. Se eu fizer essa demonstração, isso não é uma demonstração, isso é um exemplo. Se eu fizer com A elevado a N dividido por A elevado a N, A diferente de 0, isso vai dar 1 e também vai dar A elevado a N menos N, que é A elevado a 0. Todo número A diferente de 0, se elevado a 0, dá 1. Tá? Isso aqui é demonstração, que conserva uma conservação das propriedades. Agora, me conta aqui uma coisa. 0 elevado a 0. Já colocaram isso numa prova? Eu nunca. Eu tenho medo do 0 elevado a 0. A gente usa. Que dá uns quebra-pau legal. Ah, vamos fazer o seguinte, olha que lindo, ó. 0 elevado a 0. O que é? Eu posso fazer. Não, primeiro me conta uma coisa. Se eu pego potência negativa, tá? Se eu pego uma potência negativa, ó, vou colocar aqui no cantinho, ó. A elevado a menos N é... A elevado a N sobre A elevado a 2N. Isso é igual a A elevado a N sobre A elevado a N vezes A elevado a N. Tá legal ou não? 2N aqui em cima. N mais N. 2N. Só que daí eu corto esse com esse aqui, dá 1. Isso vai me dar aqui A elevado a N é 1 sobre A elevado a N. Tá legal? Tá legal? Ou seja, eu posso dizer que potência de expoente negativo é o inverso do número elevado a expoente positivo, tá certo? O que significa que não tem sentido falar em 0 elevado a expoente negativo. Por quê? Seria o inverso de 0 elevado ao positivo. E 0 não tem inverso. Tá certo? O que é o inverso? Dois números são inversos quando o produto dá 1. Você precisa de um número que multiplicado por 0 dê 1. Esse número não existe. 0 não tem inverso. Então não pode elevar 0 a expoente negativo, que eu teria que tomar o inverso de 0 elevado a expoente positivo. Não existe, não se define a 0 elevado a expoente negativo. Mas 0 elevado a 0. 0 elevado a n dividido por 0 elevado a n é igual a 0 elevado a n menos n, que é igual a 0 elevado a 0. Mas eu posso dizer que 0 elevado a n dividido por 0 elevado a n é 0 sobre 0, o que significa que 0 elevado a n é um símbolo de indeterminação. Assume que valor? Qualquer um. Tá certo? E, em particular, ele assume o valor 1. Se você assume que ele não assume determinação, ele pode ser 1, porque ele é qualquer coisa, em especial 1. Tá certo? Só que cuidado que isso não é uma demonstração, tá? Você vai aceitar. Eu gosto de usar, ensino fundamental, que 0 elevado a 0 é um símbolo de indeterminação e pode assumir o valor 1. Quando for necessário, eu uso como 1. Quando não for, eu uso como outra coisa. Tá? Só que cuidado, se você admite isso aqui, me diz uma coisa, quanto é 0 elevado a n dividido por 0 elevado a 2n? É 0 elevado a n menos 2n.
que é igual a 0 elevado a menos n. Então, 0 elevado a menos n é um símbolo de indeterminação? Não, porque isso aqui não tem definição. Então, isso não é uma demonstração. Cuidado, tá? Na verdade, você vai admitir sem fazer esse troço aqui. No livro, na revista Professor de Matemática, tem uns 3 ou 4 artigos durante a história da revista. Tem no site, você vai escolhendo, tem um monte. Mais de um artigo discutindo o 0 elevado a 0. Um prova que é 1 de uma forma, prova não. Justifica que é 1 de uma forma, o outro justifica que que é indeterminado de outra forma. O mestre Elon, por exemplo, utilizando o limite, fala que é razoável aceitar 0 elevado a 0 como um símbolo de determinação a partir de limites. Tem uma outra pessoa, que eu não me lembro o que é que usa, que defende que 0 elevado a 0 dá 1. O Marcos, um colega, um amigo meu, ele gosta de usar como 1, pelo desenvolvimento binomial, tá? Mas não há essa demonstração. Você vai trabalhar com trabalho de convencimentos. Tá? Na revista tem boas brincadeiras sobre isso aí. Gente, tem 2 minutos para a gente poder discutir sobre a natureza dos números. Foi um prazer estar com vocês. Tá? Valeu. E vamos ver o nosso almoço.